Oitava reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Boa noite a todos os senhores, senhoras, servidores, convidados. Nós pedimos escusas pelo atraso do início da reunião em razão de problemas técnicos. Nós temos a imensa satisfação de receber todos os senhores aqui para que nós possamos discutir essa atividade que é importantíssima para o Espírito Santo, contando sempre com nossos amigos, pessoas renomadas que vêm até a comissão para expor para o Espírito Santo realmente a amplitude, a necessidade, a importância e todos os trabalhos, as ações que estão sendo feitas por todas as instituições que compõem o Estado do Espírito Santo em rede, e cada um por si, fazendo seu esforço individual com as pessoas que trabalham e também estão ombreados para nós desenvolvermos e ampliarmos esse tema. Boa noite a todos os presentes, em especial o público que nos assiste através da TV Assembleia Legislativa, que tem uma amplitude em todo o Estado do Espírito Santo, através dos canais de comunicação. Todos os cidadãos capixabas, eles podem acompanhar todos os trabalhos das comissões de agricultura, comissões de finanças, comissões de segurança pública, em especial nessa noite, comissão de turismo e desporto. Nós cumprimentamos a todos os que direta e indiretamente colaboraram para a realização dessa reunião, em especial os servidores da Assembleia Legislativa, de uma forma especial da Comissão de Turismo e Desporto, que carinhosamente convidaram as pessoas que farão uso da palavra. Evocando a proteção de Deus e havendo quórum, declaro aberta a 8ª reunião ordinária da Comissão de Turismo e Desporto da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. Gostaria de agradecer e registrar a presença e já convidá-lo, o José Antônio Boff Buffon, secretário da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio do Espírito Santo. Sejam bem-vindos. Senhor Bruno Emílio, gerente de Educação do SENAC, por favor, faça parte conosco da mesa. Gostaria de agradecer a presença da amiga Berenice Albuquerque, representante da BBTur Nacional, sempre se faz presente em todas as reuniões, ela é assídua na sua presença. Agradecer a presença do Weber Potras, Relações Institucionais da Casa Civil. Nós já, inclusive, convidamos ele para fazer uso da palavra aqui, fazer suas considerações acerca também da atividade do turismo no Estado do Espírito Santo. Fica registrado o nosso convite. A senhora Camila Antunes, da FEComércio, muito obrigado pelo acompanhamento, pela visita. Nós estamos aqui às ordens. A comissão e a Assembleia Legislativa, o nosso gabinete, tenha como sendo a extensão do local de trabalho de vocês, da instituição, porque ninguém faz nada sozinho. Então, nós estamos aqui como servidores públicos, para acolher todos os senhores e senhoras muito bem e dizer que toda sugestão, toda iniciativa, toda ideia, por mais simples que seja, mas que ela faz diferença para alguém. Então, assim, no ambiente da FEComércio, no ambiente da sua comunidade, da sua casa, se tiver alguma sugestão de algum projeto de lei que vem em direção ao tema turismo, ao tema esporte ou qualquer um outro tema relevante, nós como cidadãos, pode propor para a gente que a gente dá os devidos encaminhamentos e não tem nenhum tipo de vaidade de falar que o projeto é nosso. A gente fala, o projeto foi assim, solicitado, foi induzido, foi construído a várias mãos por você ou por qualquer outro cidadão do Capixaba. Da mesma forma, também agradecer a presença do Ítalo Boaventura, também acompanhando aqui os nossos amigos do SEBRAE e do FEComércio. Como nós não temos os colegas deputados em razão das diversas agendas, principalmente nesse período eleitoral, nós vamos dispensar
a leitura da ata da reunião anterior, considerando aprovada, solicita à secretária da comissão que encaminhe cópia aos deputados membros e, caso algum deles queiram propor alguma retificação, poderá fazê-lo por emenda nas próximas reuniões e nós fazemos as correções. Nós já convidamos o nosso querido amigo e professor José Antônio Buffon, né, para fazer parte da mesa. E, no mais, nós solicitamos à secretaria que faça a leitura do expediente. Correspondências recebidas. Ofício número 186 de 2024, convite da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Espírito Santo, por meio do diretor de comissões e do presidente da Comissão de Direito Desportivo, para participação no Fórum Nacional da Advocacia Desportiva, a fim de tratar assuntos atuais e relevantes para toda a advocacia desportiva brasileira e, consequentemente, para toda a sociedade esportiva do Brasil, no dia 23 de agosto de 2024, a partir das 9 horas. Ofício 213/2024, da excelentíssima senhora deputada Janete de Sá, justificando sua ausência da reunião ordinária dessa comissão, realizada no dia 1º de julho de 2024, para o atendimento de atividades parlamentares fora do recinto da Assembleia. Convite enviado pela Superintendência do IFAM para o seminário da Semana do Patrimônio, que acontecerá no dia 16 de agosto de 2024, das 14 às 18, no Hub ES+, na Praça Costa Pereira. Proposições recebidas. Projeto de lei número 894, de autoria do deputado Coronel Wellington, ementa, declara patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo a festa de São Sebastião de Afonso Cláudio. Projeto de lei número 669/2023, de autoria do delegado Danilo Baiense, com a ementa que declara as corridas de rua como patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 340/2023, de autoria do Dr. Bruno Rezende, que declara como patrimônio cultural de natureza material e imaterial, paisagístico e ecológico do Estado, as falésias localizadas no município de Marataízes. Projeto de lei número 113, de 2023, de autoria do deputado Deninho Silva, que institui o programa de apoio às vítimas de abuso sexual ou de discriminação no esporte no âmbito do Estado do Espírito Santo. Proposições distribuídas aos senhores deputados não houve no período, proposições baixadas de pauta não houve no período, proposições sobrestadas não houve no período. Devolvo a palavra ao presidente. Como nós não temos quórum dos demais integrantes da comissão, nós vamos passar a ordem do dia e dar início diretamente ao assunto e o tema ora proposto para essa reunião. A Comissão de Turismo e Desporto tem a satisfação de receber, nesta data, o senhor José Antônio Buffon, secretário executivo da Câmara Empresarial do Turismo da FEComércio, do Espírito Santo, que, atendendo gentilmente ao convite dessa comissão, faz uma apresentação sobre a atuação da Câmara Empresarial do Turismo da FEComércio. Hoje, vamos compreender a atuação da Câmara Empresarial de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo. A federação defende cerca de 400 mil empresas que empregam mais de 700 mil pessoas e são responsáveis por 70% do PIB capixaba. E ainda tem o objetivo de contribuir altivamente para fomentar a atividade turística e o desenvolvimento econômico do Estado do Espírito Santo. Sabemos que o turismo é um fenômeno social e tem a economia como essencial para a sua existência e vinculados a ela estão os empresários. No Espírito Santo, a atividade turística é responsável por 6,9% do PIB capixaba. E, segundo levantamentos do Instituto Jones dos Santos Neves, no primeiro trimestre deste ano, havia 188 mil pessoas empregadas no setor. Para explicar a importância dessa representatividade empresarial e a atuação na Câmara de Turismo, está conosco o senhor José Antônio Buffon, economista, renomado
e atualmente secretário executivo da Câmara Empresarial de Turismo da FEComércio. Por favor, fiquem à vontade, casa é sua, e obrigado por todas as vezes que o senhor tem participado da reunião da Comissão de Turismo e Desporto. Com a palavra, nosso amigo Buffon. Alô, boa noite. Boa noite a todos. Eu quero agradecer enormemente o convite desta importante comissão de Desportos e Turismo. Agradecer ao Coronel Wellington, uma pessoa que tem dedicado esforços aqui no Poder Legislativo para o desenvolvimento do turismo no Espírito Santo e de forma muito consequente, muito engajada, tem trazido aqui pessoas que atuam diretamente neste segmento, né? Verdade, Coronel, eu tenho tido o prazer de participar aqui, já é a 4ª vez que eu venho aqui, 3 vezes eu vim como ouvinte, e foi me dada a palavra, e desta feita eu estou, pela FEComércio, convidado a falar um pouco sobre o turismo no Espírito Santo, naquilo que diz respeito à Federação do Comércio, né? Como os senhores sabem, todos, o mandato da Federação do Comércio é um mandato corporativo. A federação ela é uma entidade sindical de segundo nível que congrega os sindicatos patronais do comércio, do serviço e do turismo, né? E, como todos sabem, papel dela desenvolver ações e iniciativas que promovam o desenvolvimento dessas atividades econômicas e desses empresários, posto que o desenvolvimento econômico e social de um país se passa através das suas empresas, dos seus negócios. O turismo era uma atividade relegada a um 2º ou 3º plano na FEComércio Espírito Santo. Com a gestão do nosso presidente, Adalberto Moro, o turismo ganhou evidência, porque o turismo, além de ser um mandato, da obrigação da FEComércio cuidar disso, o turismo é uma atividade econômica em alta no mundo todo. O turismo acompanha o desenvolvimento das economias, ele acompanha a melhor distribuição de renda, ele acompanha a elevação da renda per capita no mundo afora. E todos os mercados do mundo, o turismo hoje é uma atividade ascendente. Também é no Brasil. E no Espírito Santo também mas não é tanto quanto nós gostaríamos que fosse, né? O turismo é uma atividade complexa, porque um produto turístico, um destino que você venha comercializar, ele não é um destino em si mesmo. Ele requer um conjunto de infraestruturas, de competências, de cadeia produtiva, de articulação de interesses. Às vezes eu falo que é mais fácil fazer uma estrada de 100 quilômetros, porque você precisa de um orçamento, de uma licença para construção e de uma empreiteira boa, do que fazer uma rota turística. Uma rota turística, Coronel, envolve um encadeamento desde o desembarque no aeroporto, por exemplo, até o reembarque no aeroporto, passando por receptivo, translado, restaurantes, de guias turísticos, guias de turista, farmácias, envolve toda uma concepção de negócio que não é fácil ser construída. Às vezes é fácil fazer no papel, é difícil implementá-la, porque você não consegue impor pela força que as pessoas cooperem. Precisa de quê? Então, quando você vai planejar um destino, você tem que visualizar esse destino lá no futuro, mostrar o quanto ele pode ser importante para uma região, mostrar o quanto todos poderão ganhar com ele, e aí você faz um encadeamento para trás, para mostrar como cada um deve se engajar nesse propósito. Mas antes de me aprofundar nesse tema, eu vou pedir para passar 2 vídeos institucionais aqui da FEComércio, para que vocês compreendam bem o papel do posicionamento do sistema FEComércio hoje no Espírito Santo.
Muito bem. Vocês perceberam como que a Federação do Comércio, o seu escopo de atuação é amplo, né? E o turismo está intrinsecamente ligado à sua missão. Quando o presidente Dalberto Moro se propôs a recriar e relançar a Câmara Empresarial de Turismo com um escopo mais ampliado e com um perfil de entidades mais amplo, nós fizemos um diagnóstico da situação do Espírito Santo. E o nosso diagnóstico mostrou o seguinte, que o Espírito Santo precisa de mais investimentos do turismo, né, precisa reforçar seu orçamento, precisa ter uma gestão profissionalizada na Secretaria de Educação de Turismo, precisa ter melhores infraestruturas, precisa ter mais de promoção, mais divulgação, mais comercialização, mais capacitação de pessoas, mais de capacitação empresarial, mais apoio ao empreendedorismo. Precisa de todas essas coisas, mas se a gente for em outros estados da federação, também eles vão chegar ao mesmo diagnóstico, de que isso é o estado normal de qualquer local, a qualquer momento. Sempre a gente demanda mais. Mas o que o Espírito Santo, há 1 ano e meio atrás, demandava mesmo, e esse é o papel que a FEComércio procura, essa lacuna que ela procura ocupar, é contribuir para a melhor governança do turismo no Espírito Santo. A boa governança, ela estimula a cooperação. E sem cooperação você não progride. Se vocês pegarem literatura de desenvolvimento econômico, de qualquer país, região, país, cidade, em qualquer época, a cooperação, a inovação e o planejamento vão estar presentes. E o que é a cooperação? É operar junto. É a ação de operar junto. Chama-se cooperação. Eu na minha missão, Berenice na missão dela. Não preciso fazer convênio, não preciso fazer acordo, não preciso fazer contrato. Ela cuida da missão dela, eu cuido da minha missão. Casamos a nossa missão junto e as coisas acontecem porque há ganhos sinérgicos quando existe a cooperação. Essa é a razão. Vamos dizer, é o segredo da multiplicação do trabalho que produz o desenvolvimento. E o Espírito Santo carecia de governança. Governança que existisse entre o setor público e o setor privado, por exemplo. Quando nós falamos de qualquer problema na indústria, é claro e legítimo que a Findes é o representante empresarial para discutir problemas na indústria. Quando o problema é na agricultura, é lógico e evidente que é lá com o nosso amigo Júlio Rocha que as coisas são tratadas. Quando é comércio e serviço, também na FEComércio. Mas quando é turismo, os órgãos governamentais procuram quem? Procura qual entidade, qual instituição? Tinha essa lacuna. Então, a FEComércio ela vem cumprir, através da Câmara Empresarial de Turismo, suprir essa lacuna de interlocução com os governos municipais e, sobretudo, com o governo estadual. Então, hoje nós temos um canal estruturado, aberto, de mão em contramão, com a Secretaria de Turismo, né, e que tem funcionado muito bem. E com cooperação crescente entre os dois entes, o público e o privado. Outra governança importante é a governança que se estabelece entre as entidades privadas do segmento de turismo. O segmento de turismo é composto de muitas instituições, porque tem uma cadeia muito diversificada. E nós não temos no Espírito Santo, não tínhamos ainda, e ainda temos pouco, um processo de cooperação entre iguais e entre diferentes. Cooperação entre diferentes na cadeia produtiva, ao longo da cadeia produtiva. E cooperação entre iguais, quando você fala da mesma atividade econômica. Mais uma vez, a literatura de desenvolvimento econômico, de arranjos produtivos locais, mostra que essas são condições para que uma região se lance de forma sustentada naquilo que ela pretende produzir, seja um polo moveleiro de Linhares, seja um polo de Granito e Cachoeiro ou um polo de turismo. É a cooperação entre iguais e entre diferentes. Isso requer uma mudança de mentalidade e de visão do que é o mercado, do que é a concorrência e qual é o ambiente vital dos negócios. Mas também nós carecíamos de uma melhor governança entre as entidades do sistema FEComércio. E por aí foi então que o presidente Dalberto começou o seu trabalho, comunicando para a sociedade e para todas as nossas entidades que nós somos um único sistema. O SENAC tem o seu papel, o SESC tem o seu papel, a FEComércio tem o seu papel, mas nós temos um único propósito,
que é estimular o desenvolvimento do comércio, turismo e serviços. E no que tange ao turismo, isso representou uma mudança de postura, uma mudança de enfoque e de prioridade do turismo dentro do SESC e dentro do SENAC. O SENAC hoje bate metas e metas e metas de capacitação, né? E o SESC procura hoje se tornar uma entidade aberta à sociedade, uma entidade aberta ao público, uma entidade que pensa o território onde está localizado. É evidente que o SESC é uma entidade que tem diretrizes federais que nós precisamos obedecer. Ele tem um conselho próprio que administra o seu orçamento e suas necessidades. Ele atende um público corporativo, que é o comerciário, mas ele está no território. Enquanto ativo daquele território, ele tem que se envolver com soluções de desenvolvimento daquele território. É assim hoje que o SESC se comporta em Domingos Martins, em Guarapari e progressivamente em Aracruz. Então, a mudança de mentalidade, de conceito, de postura das nossas entidades foi muito grande. Hoje nós somos o único sistema. Pela primeira vez estivemos no Salão do Turismo semana passada no Rio de Janeiro como uma entidade só, como um ente só, com 3 corpos diferentes. E assim nós faremos daqui para frente. Então, superado as assimetrias internas que tinha no sistema e superado os déficits de enfoque que existia no sistema, nós estamos prontos hoje para crescer e o sistema está pronto para cooperar, quer seja com o governo ou com outras entidades privadas. A segunda conversa foi estabelecer um canal direto com o governo. E nós temos tido frequentes contatos, conversas, debates com o governo do Estado. Em terceiro lugar, as iniciativas do próprio sistema, do próprio setor privado, né, que procurando dar um enfoque estratégico, procurando evidenciar o mérito dessas demandas. Só exemplificando, o Espírito Santo já teve aqui no Estado um conjunto de navios de cruzeiro que todo ano chegavam. Isso foi perdido por várias razões. Uma das razões é que não há mais condições técnicas, operacionais, para se atracar lá no Porto da Codesa, o antigo Porto da Codesa, e tampouco passar debaixo da ponte. Então, precisaríamos fazer uma atracação ao largo aqui, uma atracação flutuante atrás da Ilha do Boi. Quem vai cuidar disso? O governo tem tantas prioridades, tantos problemas para resolver. A Prefeitura de Vitória, idem. Então, foi uma entidade vinculada à Câmara de Turismo que levantou essa demanda. Outras entidades se manifestaram o apoio e o interesse e nós abraçamos, então, como uma pauta da Federação do Comércio. Assim, fizemos a batimetria dessa área aqui próximo ao SENAC, fizemos a modelagem, e foi pela USP, da viabilidade técnica de atracação dinâmica dos navios ali, deu positivo, e agora estamos envidando esforços financeiros para fazer a batimetria da área atrás da Ilha do Boi, onde os navios vão ficar ancorados dinamicamente. Se tudo der certo, correto, provavelmente em fevereiro do ano que vem teremos aqui um teste de atracamento de um navio para fazer o teste e a validação de todo o processo. Isso é um esforço coordenado de várias entidades que se envolveram, a FEComércio, o SEBRAE e a Secretaria Estadual de Turismo. Outro exemplo de protagonismo da Câmara Empresarial de Turismo, Coronel, foi o nosso tal do Centro de Convenções, Centro de Eventos. Quando eu cheguei no Bandes, em 2003, tinha lá na mesa uma demanda de uma entidade privada, de uma empresa que queria construir aqui na área do aeroporto um centro de convenções. Naquela época era 40 milhões de reais. E precisava de cessão do terreno, precisava de um monte de coisa, a prefeitura precisava anuir naquilo, e não saiu, por várias razões. 21 anos depois, eu estou aqui no turismo e essa demanda continua em pauta. Não existia nenhuma entidade do sistema privado capaz de propor e convencer o governo que aquilo era relevante. Porque os enfoques eram diferenciados. Cada um achava que o centro de eventos tinha que ter um foco. Um era em feiras, o outro era em shows, o outro era em outras coisas. E nós criamos dentro da Câmara de Turismo, da Câmara de Turismo, um grupo de trabalho composto por 6 ou 7 pessoas que sentaram, se debruçaram sobre o tema e chegaram a um conceito que atende a todos os segmentos. Se atender a todos os segmentos que operam eventos, é também consenso da FEComércio. E aí nosso presidente levou o governador, e o governador concorda que aquele centro ele é viável financeiramente e é viável, vamos dizer assim, tecnicamente. E a ideia é que o projeto esteja
pronto ao final do ano que vem. Procuramos a Prefeitura da Serra e se dignou imediatamente a nos fornecer o projeto, porque a Serra tem interesse naquela área lá de Carapina, posto que o ativo que está lá hoje ele é defasado conceitualmente e ele é deteriorado fisicamente. Então, não há condições de se tocar nenhum projeto de longo prazo, de captura de eventos de grande porte, com aquele ativo que está lá. Então, são 2 exemplos de assuntos que estão na pauta, né? Nós estamos dialogando agora com o governo, ainda em fase muito preliminares, a necessidade de um reforço do orçamento do turismo. Nós estamos preliminarmente conversando ainda e temos um sinal verde já para prosseguir com a proposta, que faremos oportunamente essa proposta ao governo. São exemplos do papel da Câmara. Então, feita essa governança interna, atuando junto aos entes privados e junto ao governo, nós estamos suprindo uma lacuna da governança turística no Espírito Santo. Mas não é só isso. Nós entendemos que alguns territórios eles são muito estratégicos e muito importantes para o turismo do Espírito Santo. Estou falando de Guarapari, que é o nosso destino mais conhecido fora daqui, mais lembrado, né, fora do Espírito Santo. Ele é nosso ativo, é uma cidade que se construiu pelo turismo, uma cidade complexa, que tem muitas oportunidades e um potencial gigantesco, ainda não devidamente aproveitado. Eu estou falando do Caparaó, que é um oceano de oportunidades, tanto do turismo ecológico, ambiental, turismo cultural, turismo comunitário, agroturismo, aventura, tudo tem lá. E é uma região que precisa ser altamente preservada. E o turismo é uma atividade econômica sui generis, porque aquelas regiões que não absorvem, não tem como absorver unidades industriais de grande porte, porque são regiões que estão fora dos eixos logísticos, e são regiões que também não podem, nunca terão projeto de mineração, projeto de agricultura em grande escala. Até pouco tempo atrás, eram regiões relegadas a um segundo ou terceiro plano na hierarquia das regiões desenvolvidas. Hoje, ao contrário, essas regiões são as mais propícias para você ter uma modalidade de turismo centrado na preservação da natureza, na preservação dos ativos culturais e na agricultura familiar. E tudo isso tem no Caparaó. Então, o Caparaó é uma região que demanda uma ação estruturada, concertada de várias instituições, para que ele tenha o seu devido lugar no mapa do turismo brasileiro e mundial. Em terceiro lugar, eu estou falando de Itaúnas. Itaúnas é um destino nosso, turístico do Espírito Santo, que já tem uma realidade, ele já é conhecido nacionalmente, é conhecido internacionalmente, e ele pode ser o nosso turismo de sol e praia de excelência em nível de Brasil, porque lá tem poucas dificuldades, lá tem poucas deficiências, poucos déficits e muito potencial, já existe uma governança mínima no local. Então, o objetivo nosso da FEComércio é contribuir para que Itaúnas chegue a um patamar de um destino de excelência no Brasil e no mundo, né? E temos também uma preocupação com a governança e com o desenvolvimento do projeto da Orla Noroeste do Espírito Santo. A cidade de Vitória está abrindo uma grande fronteira de crescimento a partir do que já existe lá na Ilha das Caieiras, né? Atualmente, o SENAC está estruturando um projeto que terá lugar nos próximos dias lá no Polo Noroeste, que é um projeto chamado Ciclo do Saber Turístico, que nós vamos procurar identificar oportunidades, parceiros, investidores, empresários, sobretudo do comércio e serviços, para que esses empresários, uma linguagem hoje das startups, pivotem os seus negócios em direção do turismo. É uma área hoje que tem no Brasil afora vários casos semelhantes, que pode se tornar uma área de alta densidade de desenvolvimento econômico. Isso são regiões onde nós temos uma atuação bastante atenta, né? O nosso papel não é cumprir todo o território, e sim aqueles territórios onde o maior potencial ou a maior dificuldade está em pauta. A gente não quer substituir com isso a Secretaria de Turismo de forma nenhuma. A governança que nós estabelecemos dentro da nossa casa, com o SESC e com o SENAC, também permitiu que a gente tivesse uma aproximação forte com o SEBRAE. Lembrando que o presidente Alberto acumula, no momento, as duas presidências, da FEComércio e do Conselho Deliberativo do SEBRAE. Então, foi bastante tranquilo
o alinhamento do SEBRAE nessa tarefa, a ponto de o SEBRAE colocar para os próximos 3 anos o turismo como sendo uma atividade estruturante, uma atividade que alinha as demais ações do próprio SEBRAE internamente. E com isso o SEBRAE está em todo o território trabalhando o turismo como um elemento de transformação territorial, né? E, por fim, coronel, para a gente evoluir para um debate, nós tivemos a oportunidade de participar, como FEComércio, dentro do âmbito do Contures, presidido pelo nosso amigo Zé Olavo, do grupo de trabalho que elaborou a lei do turismo, que foi muito bem aprovada aqui nesta casa no final do ano passado. A nossa lei é muito avançada, é uma lei que traz mecanismos e instrumentos inovadores, e um dos instrumentos que ela traz é o distrito turístico, que é uma evolução, é um refinamento daquilo que os PDM já fazem nos municípios, né? É destinação de áreas para fins de exclusividade de turismo. E, tendo isso em mãos, o SEBRAE já iniciou e já está avançado de modelagem, vai ser lançado, por ocasião da Rural Tours lá em Venda Nova, o primeiro distrito turístico do Espírito Santo. Só São Paulo tem essa modalidade de gestão de território. Nós temos o segundo estado a ter isso, e o primeiro distrito turístico do Espírito Santo vai ser centrado na modalidade de turismo de experiência, posto que o SEBRAE tem este mandato perante o SEBRAE Nacional, o SEBRAE nosso tem esse mandato, e com um foco forte na tradição, na cultura italiana, né? E, para finalizar mesmo, a nossa federação, ela participa de um esforço nacional de todas as federações do comércio, que é o projeto Vai Turismo, que é valorizar, apoiar e incentivar o turismo, que deu origem a um programa. Esse programa, tivemos a reunião no Rio de Janeiro semana passada. Esse programa terá um banco de dados amplo de todos os estados brasileiros, com todas as iniciativas de turismo, para que a gente possa gerar elementos de convicção, metodologias, para levar base de dados para pesquisadores e para os formuladores de política pública, e para elevar o padrão de postulação e demanda do sistema CNC junto ao governo federal e dos sistemas FEComércio perante aos governos do Estado. Então, coronel, para sintetizar aqui perante os nossos ouvintes, a FEComércio hoje atua fortemente na promoção, na divulgação e na estruturação de política para o turismo, diretamente com as suas casas, que é o SESC e o SENAC, e indiretamente através das entidades que fazem parte da Câmara Empresarial de Turismo. Com isso, nós estamos cumprindo a missão legal da FEComércio, de zelar pelo comércio, serviço e turismo, e estamos engajados no esforço de desenvolvimento sustentável do Estado do Espírito Santo, e engajados na promoção do desenvolvimento sustentável de territórios que, de outra forma, não teriam como almejar trajetória de prosperidade e desenvolvimento sustentável. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição aqui desta comissão para esclarecimentos. Ô Buffon, nós agradecemos a sua apresentação, sua verdadeira aula sobre turismo, sobre todos os ingredientes que compõem essa importante atividade. Você falou aí sobre o distrito turístico. Nós também tivemos conhecimento sobre o tema, sobre a matéria, inclusive a localização lá em Pindobas, né, na região de Venda Nova. Com certeza vai potencializar o turismo, a discussão e construir a várias mãos essa atividade na região, e com certeza será disseminado diversas práticas que serão realizadas e implementadas a partir daquele local. Nós gostaríamos que o Estado também fizesse a implementação na grade curricular dos alunos, esse tema, muito importante. Nós conhecemos diversos destinos, às vezes fora do nosso Estado, mas nós não conhecemos o próprio Estado do Espírito Santo. É como se a gente conhecesse as outras pessoas e não nos conhecesse. Olhar no espelho e não conhecer aquela pessoa que está ali na frente, e conhecer a pessoa que está refletida atrás, né? Então, é assim, inadmissível uma situação dessa.
E nós precisamos, a partir da escola, informar para os meninos, informar para os alunos, o potencial que tem o Estado do Espírito Santo. Fizemos essa indicação ao governo do Estado do Espírito Santo para que inclua nas grades curriculares do ensino fundamental 1 e 2, até mesmo nas séries iniciais, esse debate. Isso é muito importante. Nós começamos na base, né? Assim como também a capacitação, não só a fazer com os empreendedores, com os empresários, obviamente uma rede de empresas, de comércios, porque cada evento que acontece, ele não acontece sozinho, como você falou. Então, ele atinge pelo menos mais 100, 200 outras atividades que são correlatas às diversas atividades e formas que o turismo é desenvolvido. Não só o turismo, mas também como o esporte, como uma modalidade de turismo, porque nós temos o turismo de esportes radicais, de esportes também que são realizados, inclusive com a demanda grande aqui no Estado do Espírito Santo, porque nós não temos um local para trazer um evento grande de repercussão nacional do esporte nacional aqui para o Estado do Espírito Santo. Nós temos assim a certeza, inclusive dito aqui na comissão por várias pessoas que já vieram aqui, até mesmo pelo integrante da comissão, que é o Fábio Luiz, campeão mundial de vôlei olímpico, que diz que a Confederação Brasileira de Vôlei tem interesse, inclusive, em trazer algum tipo de evento para cá, mas ele não tem condições de acolher aqui as equipes, as pessoas que vêm vinculadas às famílias e a estrutura também de público para aquele evento. Então, nós precisamos pensar nisso, né? Eu gostaria que você colocasse nesse radar seu aí essa possibilidade, essa discussão, para depois você fazer um fechamento aqui da reunião, né? E, por fim, assim, dentro dessa capacitação que a gente está falando, dos empreendedores, dos empresários, da precificação, inclusive, do turismo, que a gente tem que explorar o turismo, não é explorar o turista. Então, essa precificação, né, com equilíbrio regional diante das nossas fragilidades econômicas e diante da nossa realidade econômica aqui do Estado do Espírito Santo, que nós somos um povo trabalhador, humilde, que quer também ter a possibilidade de exercer a atividade turística, mas também dentro das nossas limitações. Não pode criar dívida, não pode criar expectativas além do que nós podemos fazer. E é importante, nesse quadro, nós capacitarmos os servidores, os próprios servidores públicos. Nós tivemos uma experiência com o SEBRAE no ano de 2009, 2010, interessante. Nós trabalhávamos na Polícia Militar, em tese, né, a pessoa analisada de uma forma fria, não tem vinculação com o turismo, mas eu já penso diferente, tem total vinculação com o turismo, porque ele que recebe, ele que acolhe as demandas, ele que faz o contato, interagindo com a comunidade local e a comunidade que visita o nosso município, visita o nosso distrito, visita o nosso estado. E foi aí que nós tivemos a ideia, juntamente com outros policiais, de trazer essa capacitação aos policiais militares que iam acolher os turistas que vêm do centro-oeste do Brasil, vêm de Minas Gerais, visitar as praias do Espírito Santo. E, em linha contrária, também visitar o Caparaó, porque tem muitos turistas do próprio Espírito Santo que vai para a região do Caparaó, Capixaba, e nós sabemos como que é dinâmico, né, o turismo. Nós fizemos essa experiência, capacitamos os policiais e foi uma experiência muito bem sucedida, saiu inclusive na mídia aqui do Estado do Espírito Santo, na mídia nacional. Então, isso é muito importante, essa parceria entre as instituições que têm responsabilidade com o turismo, responsabilidade social, econômica, é muito importante, é muito promissora. Tá? Então, assim, a gente agradece, eu vou fazer algumas considerações aqui e passar para o Bruno, depois vou devolver a palavra para você fazer o fechamento da reunião, ok? Sim, a gente pode deixar para quando a gente entrar no assunto, aí a gente já entra, a senhora pergunta direto, tá bom? Tá. Obrigado, tá, Berenice? São duas deliberações que nós não fizemos, mas eu gostaria que a Tatiana, enquanto secretária, colocasse nos encaminhamentos, que é com relação à realização de uma reunião extraordinária em outubro com representantes do turismo e do esporte de Marechal Floriano, que já foi proposto aqui. E a segunda deliberação é a realização da reunião extraordinária em dezembro, em homenagem aos 30 anos de formatura da primeira turma do curso de graduação de turismo do Estado do Espírito Santo,
proposta pelo deputado Coronel Wellington. Então, nós vamos fazer essas duas deliberações, sabendo que em outubro nós vamos fazer a entrega de certificados e uma sessão solene em homenagem ao turismo aqui no estado do Espírito Santo. Setembro, né? Setembro. E obrigado, Tatiana. Assim como também nós vamos criar um calendário para nós propormos aos municípios capixabas, convidarmos todos eles para estarem vindo aqui na comissão e apresentar o potencial turístico de cada um e também os desafios de cada município, de cada região. Porque se tem um sentido de nós estarmos aqui na comissão, é nós criarmos um canal de comunicação com as pessoas, e já que nós somos servidores públicos, toda a estrutura da Assembleia Legislativa também é vinculada ao poder público, nós também, a nível municipal, chamarmos as prefeituras para virem aqui e apresentarem por si as suas demandas, as suas reivindicações, as suas necessidades, as suas potencialidades para todo o Estado do Espírito Santo através da TV Assembleia. Tá certo? Então, nós passamos a palavra aí ao amigo Bruno Emílio, que é gerente de educação Senac, para fazer suas considerações. E depois a nossa querida vai fazer as suas perguntas, ok? Obrigado. Boa noite. Boa noite, nosso presidente da Comissão de Turismo e Desporto, deputado Coronel Wellington. Quero aqui cumprimentá-lo, agradecer pela generosidade do espaço e parabenizar também. Tive a oportunidade, a grande honra e satisfação de conhecer o senhor na forte atuação na região do Caparaó. Então, estar aqui nesse momento agora e saber que o senhor também cuida do turismo daquela região aqui, dentro dessa casa importante, é satisfatório, é honroso, e saber que a gente pode contar com o senhor. Então, muito obrigado, que continue nossa cooperação, que nós tínhamos já através do Senac e da sua atuação como executivo municipal aí na região do Caparaó. Então, estamos muito felizes com isso. Agradecer e parabenizar o colega Antônio José Buffon, secretário executivo da Câmara Empresarial do Turismo, perdão. Ele que é um professor mesmo, é um mestre, tenho aprendido muito com ele, parabenizar pela apresentação. É bem rápido, presidente, aqui a minha fala, mas é só para colaborar com o que já colocou muito bem aqui o Buffon, representando aqui também a Federação do Comércio, representando aqui também o próprio presidente Hidalberto Moro, que com maestria tem conduzido, né, o sistema comércio aqui no Estado do Espírito Santo, trazendo aqui também um abraço do nosso diretor regional do Senac, Richardson Schmittel. E o Buffon falava sobre a missão, e o Senac está muito empenhado nisso. A nossa missão, deputado, é educar para o trabalho nos segmentos do comércio de bens, serviços e turismo de forma inovadora, inclusiva, e esse espaço é muito importante para a gente, para estar aqui nesse momento. Queria falar rapidamente também assim, o papel que o Senac tem desenvolvido na sociedade. No ano passado, nós atendemos com mais de 40 mil matrículas no estado do Espírito Santo, atendemos 78 municípios do estado, uma capilaridade muito interessante. Nós temos as unidades, mais de 10 unidades físicas para atender a sociedade capixaba, e nós temos também unidades móveis, né, que podem atender aí em regiões onde nós não temos as unidades físicas. Nós atendemos também, presidente, com a educação presencial nas nossas unidades, nos territórios, e também temos a rede de educação EAD do Senac, com cursos também livres, técnicos, de graduação, de pós-graduação. E, se o senhor me permite, mais da generosidade de fazer um convite aqui de alguns eventos que estão conectados ao turismo, com a sua permissão, eu queria falar amanhã, nós vamos estar no Senac, aqui de Vitória, na Beira-Mar, inaugurando um espaço muito importante, deputado, um espaço de inovação, que nós estamos chamando de Inspira Mais Senac, e lá nós vamos ter o turismo também como segmento prioritário de atuação. Então, o senhor, os servidores dessa casa, a sua audiência, a audiência dessa TV e das mídias aqui da Assembleia que nos ouvem, eu faço esse convite também, vai ser amanhã às 9 horas da manhã. E para finalizar, eu tenho só mais aqui 2 convites, e um deles, assim, a gente tem tido um apoio muito forte da Comissão de Turismo e Desporto dessa casa, através do seu trabalho, com a sua equipe, né? Nós tivemos o nosso primeiro ciclo do Saber Turismo na região do Caparaó, que a sua atuação também já fala na sua frente, deputado, de todo o seu esforço e trabalho que teve naquela região. E tivemos ali
iniciando essa atividade, o Ciclo do Saber Turismo é um evento que nós levamos ali conhecimento atrelado ao momento que vive cada instância turística. Então, nós tivemos lá naquele espaço, foi um sucesso, mais de 250 pessoas participaram, tivemos aulas técnicas, tivemos manifestações culturais do própria região turística ali, gastronomia, foi um evento muito bacana. Já tivemos também na região sul, já tivemos também na região das Montanhas Capixabas, e no dia 20 desse mês, nós vamos ter uma edição especial na região da Orla Noroeste, vai ser ali na Ilha das Caieiras. Também nós vamos levar ali um assunto peculiar para aquele território, que está um desenvolvimento muito interessante. Vamos levar uma pessoa, uma palestrante de Maragogi, que tem um caso de sucesso que muito tem a contribuir com aquele território. Então, nós vamos ter outras atividades também do Ciclo do Saber Turismo, e é bom saber, deputado, que nós temos aí o apoio dessa casa, através da sua pessoa, e também da Comissão de Turismo e Desporto. Para fechar, nós temos uma atuação muito interessante também com as trilhas educacionais para o turismo, né? São trilhas, deputado, que nós co-criamos junto com o segmento produtivo, né, com o setor produtivo, e com uma forte tendência na inserção produtiva. Ou seja, o setor produtivo, através de presidentes de sindicatos, eles participam na cocriação, a gente faz essa escuta e cocria as trilhas educacionais de acordo com a demanda de cada segmento. E aí a gente consegue atrair esse aluno para lá, para essas trilhas, para ser qualificado. Então, eles entram com uma oportunidade de poder fazer a prática profissional supervisionada já dentro dessas empresas, né? Nesse momento, por exemplo, nós temos uma turma de eventos, né, de produção executiva de eventos, que eles estão participando dos principais eventos do Estado, já na aula prática deles, na parte de prática profissional supervisionada nos eventos, ou seja, eles já vão sair dali com toda essa expertise. E, além disso, a gente oferece, junto com os sindicatos, a possibilidade de uma entrevista de emprego ao findar a trilha educacional do turismo. Então, é uma entrega muito importante para a sociedade. Isso é uma entrega através da Federação do Comércio, da SET, que é a Câmara Empresarial do Turismo, e do SESC e do SENAC. Então, mais uma vez, deputado, agradeço muito. É honroso estar aqui, é oportuno a audiência dessa casa, do trabalho que o senhor vem desenvolvendo, através da presidência na Comissão de Turismo e Desporto. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Bruno, a sua participação, seja sempre bem-vindo. Tenha também, como extensão do seu local de trabalho, da sua instituição, o nosso gabinete, a comissão. Estamos aqui para somar de mãos dadas, tá? Por favor, a dona Berenice, com a sua pergunta. Não é bem uma pergunta. Primeiro, eu quero agradecer por estar aqui mais uma vez, né? Que eu gosto de vir aqui, eu participo, sempre participei da Comissão de Turismo, né? Como participo das outras reuniões, Conselho Estadual de Turismo, Conselho Municipal de Turismo de Vitória, e por aí vai, SENAC, eu estou sempre lá, né? SEBRAE, sou consultora do SEBRAE. E eu queria ver uma fala, colocar também com relação ao que o Buffon colocou. Primeiro, falar do Idalberto. Idalberto é maravilhoso, ele faz um trabalho maravilhoso. Ele, quando eu era secretária de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer na Serra, ele me ajudou muito, muito mesmo. Até financeiramente, porque para turismo, geralmente, não se valoriza muito, não se coloca, as prefeituras não têm dinheiro para colocar para o turismo, coloca para as outras áreas, mas para o turismo é muito pouco. Sempre foi assim, e não é só aqui, não. Então, ele sempre ajudou, o Buffon sabe disso, nós trabalhamos juntos lá na Serra, né? Fomos secretários lá, os dois, e uma coisa é essa. A segunda, eu queria ver, Buffon, para você, já que você está atuando bastante junto aos municípios, eu já falei isso também com o Felipe Lemos, né, antes com o Everson e agora com o Felipe Lemos, com relação aos turismólogos, né, que nós conseguimos colocar turismólogos dentro da Secretaria de Turismo, mas é preciso colocar também junto aos municípios, porque o turismólogo estudou para isso. Né? Eu estou falando isso que eu sou turismóloga, sou da primeira turma, como o coronel falou, né, o coronel Wellington,
tem turismólogos em quantidade dentro do Estado e as prefeituras não utilizam, nem sabe que existe. Então, eu pedi a FEComércio também para ajudar nessa questão. Nós temos mais de 1.000 turismólogos dentro do Estado do Espírito Santo. São várias faculdades que tiveram. Só na minha turma, que está aqui, o número, tem 40. A Tati até contou o número, de 40 turismólogos, só aqui da minha turma. Né? Lógico que tem uns que já estão no Rio, outros estão em Portugal, tem por aí, acaba saindo, né, porque encontra outras coisas para fazer fora daqui. Né? Mas é preciso colocar os turismólogos. Aqui nós temos, pelo menos, nós somos 3 turismólogas. Né? Nós somos 3 turismólogas aqui presentes. Não sei se tem mais algum, mas eu sei que nós 3 somos turismólogas. É importante mesmo colocar turismólogos... convencer, informar as prefeituras para colocar nos concursos. O Vidigal colocou agora. Ele até veio falar para mim, estou colocando os turismólogos no concurso. Eu falei, não está ainda não. Está sim, está não. Aí ele falou, então vou olhar. Ele olhou e me avisou. Tá, eu coloquei. Então tem que fazer essas coisas precisam ser feitas, porque os turismólogos ajudam bastante ao município, ao Estado. No Estado, na Secretaria de Turismo do Estado, tem vários turismólogos, que foi até de concurso também. Né? E basicamente é isso. Né? Obrigada. Nós que te agradecemos, Berenice, pela participação, sempre efetiva, pelas ideias, pelas considerações, também pelas críticas e reflexões que são sempre feitas aqui por você nas reuniões. Tá? Então, você é sempre bem-vinda. Que Deus abençoe e proteja você, para sempre estar te dando saúde e disposição, para você não deixar de vir. Tá? Amém, amém para nós. Tá. Primeiro, depois eu gostaria que o Bruno esclarecesse para a gente. Ele convidou a gente, falou que ia ser amanhã, mas não falou o local nem o horário. Queria que você pudesse falar aí, para a gente verificar se a gente pode estar presente. Né? E se quiser falar aí de uma vez. Obrigado, presidente, deputado Coronel Wellington. Amanhã vai ser a inauguração do espaço Inspira Mais Senac. Vai ser ali na Beira-Mar, aqui na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, ao lado, em frente ao Álvares Cabral. Tá? Vai ser às 9 horas da manhã. Nós vamos estar inaugurando ali um espaço físico, né, de inovação, mas o Senac já tem quase 2 anos que tem disseminado e está muito conectado, deputado, com o ecossistema de inovação capixaba. Então, nós vamos materializar ali ações que já estão acontecendo nesse espaço físico. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, no Senac Beira-Mar, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em frente ao Clube Álvares Cabral. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nós agradecemos o seu convite, extensivo a todos os cidadãos capixabas, aos integrantes aqui também da Assembleia Legislativa, das comissões, inclusive da Comissão de Turismo. Nós, se Deus permitir, nós estaremos lá presentes. Tá? Falar sobre a importância, o FON sempre está aqui nas nossas reuniões, de algumas proposições que nós fizemos a nível de turismo. A gente vê que está focado aí em Guarapari, Itaúnas, Caparaó, Capixaba. Essa questão aí, nós trazemos aí esses navios que fazem o turismo pelo mundo afora, e aqui nós temos uma base capaz de acolhê-los, em todas as suas nuances. Mas, assim, nós fizemos algumas considerações no ano passado e esse ano também, com relação à importância de nós criarmos um portal de acesso ao Parque Nacional do Caparaó, em especial ao Pico da Bandeira, através do município de Ibitirama, que é o detentor do maior espaço territorial e possuidor do Pico da Bandeira. Muitos capixabas, inclusive da região, inclusive do próprio município de Ibitirama, não sabe que o Pico da Bandeira é localizado dentro do seu território. E nós temos lá o Parque Nacional do Caparaó Capixaba, que é localizado na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, a qual cerca de 80% do parque é Espírito Santo, 20% é Minas. Minas começou a explorar ele antes do Espírito Santo. Muitos dos mineiros se acham, inclusive, donos do Parque Nacional do Caparaó e dono do Pico da Bandeira, não é? Nós, timidamente, criamos a abertura do Parque Nacional do Caparaó através de 12 do Rio Preto, que é numa ponta.
nós temos previsão dentro do plano de manejo do Parque do Caparaó, Parque Nacional do Caparaó, outras previsões de algumas trilhas, por exemplo, uma trilha discutida na época em que nós estávamos na gestão municipal, da trilha chamada Trilha dos Sete Cumes, que passa por 7 cumes, só que não é uma trilha aberta ao público, porque tem que ter guia, uma trilha radical, e outras trilhas também convencionais que são possíveis a partir do plano de manejo. Mas essa rota, esse portal de entrada para o Parque Nacional do Caparaó, que está sendo pensado, nós conversamos com o Buffon, ele inclusive fez diligências lá naquela região, é importantíssima para a geração de emprego e renda e dá justamente esse senso de pertencimento do que realmente pertence, uma vez que os municípios eles têm uma monocultura do café, a tradição da pecuária, outras atividades que são realizadas ali afastada da tecnologia, afastada da logística ou da industrialização. E é isso aí nós pensamos, visto que o turismo pode ser feito de uma forma sustentável. Está sendo feito diversos empreendimentos lá, mas que o poder público tem que estar presente, fiscalizando, para que não perca o controle, né, da sustentabilidade do turismo na região e não vira uma coisa de outro mundo, né, um samba do crioulo doido. Então não pode fazer isso aí não. Tem que planejar, tem que estar presente, tem que fiscalizar para que tudo saia de acordo com o planejamento feito por pessoas técnicas, por instituições responsáveis que vão alavancar o turismo também de uma forma que tenha desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento social. E a segunda consideração que eu anotei aqui, sobre as rotas turísticas, estão falando aqui dos manguezais, a exploração do litoral e também do turismo aqui na região noroeste, né? Essa importância que nós temos no litoral noroeste aqui da Ilha de Vitória, que representa toda uma gama assim, dos capixabas, uma vez que aqui está localizado a grande massa populacional do Espírito Santo. Nós fizemos ali 2 proposições, a criação de uma rota turística ali, ouvindo a comunidade, através de seus diversos segmentos e seus empreendedores, e fizemos também uma indicação para que as paneleiras elas possam ser consideradas patrimônio cultural e material do Estado do Espírito Santo. Para os senhores e senhoras terem ideia, a panela de barro tem uma lei municipal, ela é considerada um patrimônio cultural e material, a panela de barro. Mas quem faz a panela, através das tradições, através da cultura, que trouxe esse legado de diversas gerações, são as paneleiras, e elas não tinham esse reconhecimento. Então, nós temos ali o amigo Antônio, que é morador lá da região, de Bairro República, que é a região de Goiabeiras, em diálogo com as paneleiras, identificou essa demanda e a possibilidade da gente fazer essa correção histórica e justa homenagem às paneleiras que realmente fazem do prato principal aqui do Espírito Santo, que é a nossa famosa muqueca capixaba, realmente um patrimônio nacional. É isso aí. E, por fim, né, as 2 considerações que o Buffon falou, da gente estar juntos na discussão sobre o orçamento estadual 2025, vinculado ao turismo, vinculado diretamente ao turismo, sem essa discussão, né, de que vamos investir na estrada, investe no direito de ir e vir, e que vai potencializar as regiões. Tá, ok, beleza, mas especificamente para o turismo nós temos que ampliar, visto que do orçamento 2023 para 2024 nós tivemos um decréscimo bastante significativo do valor constante no orçamento, né? E, por fim, a consideração da Berenice, que fala sobre, nós temos nos municípios turismólogos. Nossa cultura no Estado do Espírito Santo, e para não dizer nos 5.567 municípios no Brasil, com exceções, é claro, as secretarias municipais de turismo são indicações políticas, muitas vezes concordadas na época de eleições, para estabelecer alguns cargos, algumas coisas nesse sentido, e nessa proporção nós temos inclusive a vinculação do turismo, da Secretaria de Turismo, vinculada a uma outra
política pública, o turismo vinculado à Secretaria de Educação, o turismo vinculado à Secretaria de Desenvolvimento, o turismo vinculado à própria gestão municipal, sem ter nenhum tipo de representante. Então, se nós entendemos que o turismo no Estado do Espírito Santo é uma atividade geradora de emprego, renda, desenvolvimento social, nós temos que definitivamente ter nos gestores a expectativa deles terem não só uma secretaria de turismo, mas um quadro de servidores que entendem do que estão falando, e não somente servidores que ficam lá respondendo o expediente sem ter nenhum tipo de motivação, nenhum tipo de habilidade e vocação para o que eles estão fazendo. Com a palavra, nosso querido professor Buffon. Obrigado, coronel, mais uma vez pela oportunidade. Turismo é um assunto que deve ser debatido em profundidade e com frequência permanente, porque o turismo, a primeiro momento, se parece como uma obviedade, todo mundo enxerga essas oportunidades. Mas quando nós nos adentramos na complexidade dele, a gente percebe que o turismo, assim como a ciência, tecnologia e inovação, de certa forma os esportes e a cultura, são áreas de política pública, áreas do desenvolvimento humano, em que as políticas públicas precisam de ter continuidade, estabilidade e previsibilidade. Não adianta botar muito dinheiro no ano e não botar no ano seguinte. Você tem que, às vezes, se justifica por pouco dinheiro, mas com uma frequência que eu possa me planejar para esse dinheiro 1 ou 2 anos depois. Então, a gente demanda, sim, um crescimento no orçamento do turismo. Temos feito isso rotineiramente junto ao governo, com o apoio da Assembleia, inclusive, mas que seja algo que seja permanente e perene. Por isso que a Lei Estadual de Turismo ela tem um capítulo que ela estabelece 7 eixos prioritários para a atuação do turismo. E aí nós temos que ficar atentos, porque a cada ano o orçamento do governo tem que comparecer com recurso para aqueles 7 eixos que estão lá. E o PPA também da mesma forma. Então, é a forma que a gente tem de não ter zigue-zague na peça orçamentária do turismo, muito para uma coisa no ano e muito para outro ano. Porque a continuidade é o elemento mais importante. O Espírito Santo, na área de ciência e tecnologia, avançou muito porque passou a ter recurso estável e previsível. Porque aí eu posso me planejar, eu posso entrar nesse dinheiro. Então, nós concordamos plenamente quanto a essa necessidade de reforço e de estabilidade e previsibilidade nas regras. O Espírito Santo reúne hoje condições já, capacidade instalada de hotéis e locais de evento para ter mais eventos. Para ter mais eventos, eventos de fora para cá. Para que a gente possa ter, vamos dizer assim, um índice maior de utilização dessa capacidade. Não é algo extraordinário, não é algo fenomenal, mas poderemos ter aí, talvez, o dobro ou o triplo do que nós temos hoje, se a gente tiver uma política estruturada de captação de eventos fora daqui. E quem tem que se envolver nisso? Em primeiro momento, o convention das regiões que quer atrair o evento. Isso é uma atividade deles, eles têm que buscar isso. E tem que encontrar no governo o suporte adequado para a atração desse investimento. Então, é algo que está em construção. O convention de Vitória, sobretudo que eu conheço mais de perto, tem se dedicado fortemente a essa tarefa, mas é uma tarefa que precisa ter apoio de todos. Em segundo lugar, os eventos locais de maior representatividade precisam ter uma política pública também para eles. Nós elencamos na FEComércio 22 eventos que a gente considera que são importantes do ponto de vista da cidade, do tema, da cultura, da geração de emprego e renda, da atração de visitantes, que são projetos, eventos que precisam ser apoiados de uma forma ou de outra pelo poder público. Nem sempre é recurso, é divulgação, é promoção, colocar no calendário turístico, são eventos importantes. Na área esportiva, a gente possui parte desses elementos, mas a gente precisa de arenas adequadas para isso. Em Espírito Santo, nós temos um déficit de arenas adequadas para esportes coletivos de alto desempenho. Vôlei, basquete, handebol. Nós temos satisfatoriamente, mas não temos para alto desempenho. O próprio SESC Guarapari está se especializando em atrair eventos dessa categoria de base.
recorrentemente tem vindo para o município. Agora, as Olimpíadas Escolares estão acontecendo lá em Guarapari, no SESC. Então, tem um nicho embaixo, das divisões de base, do basquete, etc. Tal, que o SESC tem se empenhado em captar esses eventos, numa perspectiva de que, por trás de cada atleta, vem uma família, vem toda uma estrutura, vem o jornalista, vem o patrocinador, vem a cobertura de mídia, e que isso pode, inclusive, projetar a cidade para além do Espírito Santo. Então, nós temos bastante atenção, o senhor tem razão, quanto à necessidade de uma infraestrutura mais adequada nessa área dos esportes. O ensino de turismo na escola é muito importante, nem que seja uma atividade extracurricular. Por quê? Porque hoje, às vezes, você mora na região como no Caparaó, quantos jovens de 12 a 18 anos lá percebem que o turismo pode ser a oportunidade de vida dele? De ganhar como empresário, como guia turístico, como agricultor familiar, como comerciante, como autônomo, como consultor. Quantos deles percebem que o engajamento dele no turismo pode ser uma oportunidade de trabalho, emprego e renda para ele? Poucos percebem, porque as pessoas não compreendem profundamente o turismo como uma atividade econômica, estável, sustentável economicamente. E nós fizemos um experimento aqui na Serra, numa turma de EJA, lá em Jacaraípe, uma turma que a professora, a iniciativa dela, orientou uma turma para produzir um manual de turismo para a Serra, um catálogo. E eles produziram isso dentro da escola como um laboratório. E para encerrar o curso, o nosso companheiro do Leonardo Lares, da BBTU, foi lá fazer uma explanação, uma aula sobre o turismo, já que esses meninos e adultos e jovens já estavam preparados para assistir. Foi de alto aproveitamento, porque eles já tinham uma massa crítica. Então, nós vamos propor mais adiante, nas instâncias internas da FEComércio, uma estruturação de um produto para demandas voluntárias das escolas, para que a gente possa atender, até que isso possa estar na grade curricular, mas com demanda voluntária de professores que são engajados nesse processo, né? E é uma iniciativa muito interessante da Serra. Nós temos, então, já uma grade, uma modelagem para isso aí, né? E eu entendo, quanto aos policiais, quando eu falo que o turismo é uma atividade sistêmica, nós temos categorias que precisam ser apresentadas ao turismo. Com certeza, a Polícia Militar é uma categoria de grande cobertura territorial. Ela está em todos os municípios, ela está em todos os recantos do Estado. Um policial, um agente de segurança, devidamente informado, ele passa a ser um agente promotor daquele território, né? Ele dá a informação correta. Assim como os taxistas, motoristas de aplicativo. E eu digo mais, posto de gasolina, frentista de posto de gasolina, atendentes de balcão de farmácia, porque eles são demandados por turistas. Você chega numa farmácia para comprar, eu dou esse exemplo, comprar um repelente de mosquito. Vou lá para o Caparaó, lá em cima. Onde que eu almoço? Onde tem alguma coisa para ver? A pessoa precisa ter capacidade mínima de informar que tem um museu aqui, tem uma cachoeira ali, tem um restaurante lá, tem uma história para contar, né? Porque o turismo é feito dessas narrativas, né? Então, é por isso que eu falo, o turismo é complexo, heterogêneo, diversificado, difícil de você aprisionar todos os interesses, todas as necessidades juntas. O que faz isso é a perseverança, a persistência, e fazendo ciclos de evolução espiral. Cada ano você melhora, até que você tenha um sistema que se autossustente, como hoje acontece em várias regiões do Brasil. A gente sempre fala assim, porque a região de Bonito, no Mato Grosso, é uma região de turismo altamente sustentável. Tão estruturada hoje que eles têm cota de visitantes. Não é aberto, você tem cota para entrar lá. Lá em Fernando de Noronha, vive do turismo. Não é assim aberto, tem tudo é regulado, tudo estruturado. Gramado, Porto de Galinhas. Então, a gente fala de exemplos no Brasil onde as coisas são bacanas. Mas quantos anos eles estão na estrada para chegar nesse ponto? E que apoio eles tiveram dos governos, das instituições? Então, nós temos também que compreender que nós temos já andamos bastante, temos muito a caminhar.
E o que vai fazer a gente evoluir é a capacitação dos agentes, a promoção dos territórios, a busca de excelência, a busca da qualidade e fazer com que o turismo retorne ou que ele fale bem daquele destino lá fora. Uma pessoa que tem uma experiência boa, ele fala para 4 ou 5 pessoas. Uma pessoa que tem uma experiência ruim, ele fala para 9 ou 10 pessoas. Então, essa simetria tem que ser retirada e a melhor forma de fazer isso é atender bem o turista. O turista quer tranquilidade e sossego. É isso que ele quer. Ele trabalha loucamente numa cidade, ele quer para outra cidade, para outro ambiente, para outra vibe, para outro ambiente, para outra informação. Ele quer sossego e tranquilidade. Se possível, alguns gostam de aventura, mas uma aventura que dê segurança, tranquilidade e sossego para ele. A pessoa não quer correr risco nenhum. Não quer ter aborrecimento, não quer ter contratempo, não quer ter problema com passagem, não quer ter problema com hospedagem, não quer ter problema com o translado, não quer ter problema no restaurante, o pedido não chegar na hora certa. Ele não quer ter esse problema. Ele quer sossego e tranquilidade. Uns querem descanso, outros querem aventura, outros querem curiosidade, mas sossego e tranquilidade é a base do que o turista quer. Então, nós temos que estar preparados. Os governos podem e devem ajudar muito, mas depende de todo mundo, dos profissionais, depende das instituições e depende dessa complexidade de interveniências que existe no turismo, que na medida que a gente vai cooperando, as pessoas vão se encaixando, e hoje nós temos no Espírito Santo já vários destinos. A região do Caparaó, por exemplo, há 20 anos atrás, era uma possibilidade. Hoje, a região de Dores já é uma realidade, vamos dizer, né, lá. Inclusive, sobre o Caparaó, coronel, o Caparaó tem uma unidade, um traço cultural muito forte e único entre eles. A região aqui de baixo, que eu chamo, que é da Portal do Parque até Limo Verde, ela captou bem os impulsos da abertura do parque. Mas a região de Pedra Roxa para cima vai captar os efeitos do asfaltamento da via até a BR-262 e a abertura lá pelo Príncipe, lá atrás, pelo Príncipe que fala, né? Lá por trás. E tem uma lacuna no meio, que é exatamente o meio do Caparaó, que é Ibitirama, que é dono do parque, mas é a cidade que menos captou os impulsos dinâmicos do turismo, e ela está completamente alheia aos processos, aos impulsos dinâmicos do turismo no Caparaó, sobretudo o distrito de Santa Marta. Então, precisamos ter uma atenção especial com aquela cidade. Já estive com o prefeito 2 vezes. A FEComércio se colocou à disposição para que, junto ao governo do Estado do Espírito Santo, a Setur, a Secretaria de Desenvolvimento e a Secretaria do Meio Ambiente e o SEBRAE, fazer uma mediação para que a gente possa criar um grupo de trabalho para modelar e propor às autoridades federais a abertura de uma entrada ali pela região de proximidade de Santa Marta ali, não sei exatamente o local, tem que examinar tecnicamente onde vai ser o local, mas é imperioso que se abra aquela via ali, sob pena de que a região de Bitirama se esvazie mais ainda em relação ao que ela já é. Ok, professor, obrigado, muito obrigado mesmo. Sempre à disposição. Pelas suas informações, pela aula de turismo, pela presença aqui. Nós gostaríamos de agradecer a FEComércio por toda a parceria com o Estado do Espírito Santo, com a comissão, todos os debates, todos os eventos, as ações estão sempre presentes, e fazer o convite para que o senhor continue sempre conosco, tá? É sempre um grande prazer, assim como também o Bruno, que se fez presente hoje, esteja sempre à vontade, quando quiser vir, os servidores também que estão acompanhando vocês, o Weber, a Berenice, todos os senhores e senhoras, nosso muito obrigado, todos vocês que estão aqui, em especial a comunidade capixaba que nos assiste através da TV Assembleia, obrigado pela audiência e também por estar acompanhando e acreditar nessa importante atividade geradora de emprego e renda e desenvolvimento social para o Espírito Santo, para todo o Estado do Espírito Santo, para os 78 municípios. Cada um município tem uma vocação e a gente precisa desenvolver aquilo que é a vocação para aquele município, não fazer igual o outro, porque as
as ações elas se completam, não precisa de todo mundo fazer a mesma coisa. Um faz um café, outro faz um almoço, outro tem um local para a pessoa descansar, outro já fornece um artesanato, outro já tem um evento cultural e assim sucessivamente. Por isso, muito obrigado a todos os senhores e senhoras que tornaram grande essa audiência, que tornaram grande essa reunião da Comissão de Turismo e Desporto da Assembleia Legislativa, realizada nessa data. Obrigado à Assembleia Legislativa, obrigado aos servidores da comunicação, a todos os servidores do nosso gabinete, aos servidores que fazem acontecer essa reunião, em especial as pessoas que compõem a Comissão de Turismo e Desporto. Tá? Nós agradecemos, nesse momento não tendo mais nenhuma pessoa querendo fazer alguma consideração, eu estendo aí a palavra aos senhores e senhoras, para que, se tiver alguma consideração, possa fazer. Se não tiver, eu vou partir para encerrar a reunião. Não tem? Então, nós agradecemos a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada essa reunião e convido os senhores e senhoras para a próxima, que será ordinária, prevista para o dia 9 de setembro, às 18h10, no plenário deputada Judite Leão Castelo Ribeiro, quando receberemos um convidado para tratar do tema relacionado ao esporte. Muito obrigado e tenham todos uma excelente e abençoada noite.